Alô pessoal, boa noite. Hoje é dia 20 de janeiro de 2020, aqui no Rio de Janeiro, feriado. Se celebra o dia do padroeiro, São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, e mergulhados que estamos em uma crise sem precedentes, e naturalmente me refiro à crise que nós, petroleiros, sofremos com o déficit de 2015 e 2018, e preocupadíssimos com o que pode acontecer no dia 22, quarta-feira próxima, na votação que nossos colegas do litoral paulista irão fazer, quando deverão ou não autorizar os colegas diretores do Sindipetro Litoral Paulista a assinarem o termo de compromisso com a Petros. É muito preocupante, é muito difícil, inclusive, falar dessa assinatura desse termo, e eu, com uma preocupação assim muito mais e maior que qualquer uma outra que eu tive na realização dos vídeos de todos que foram postados nesse canal, porque eu tenho recebido mensagens de a esmagadora maioria, de apoio de pessoas que desejam que esse termo seja assinado, e de 2 ou 3 ou 4, 5 pessoas, dá para contar em uma mão e sobra muito dedo, que expressam assim uma veemência muito grande para que não se assine absolutamente nada. O que podemos concluir é que as pessoas que são contrárias ou estão muito bem de vida, graças a Deus, não precisam da aposentadoria da Petros, ou não têm noção exata do que está por ocorrer a partir de março. E por que digo isso? Digo isso baseado numa observação muito simples. Cada um de nós que está pagando o PED de 2015 está pagando um absurdo, 3, 4, 5, 7, 8, 9 mil reais de PED para o PED de 2015. E se isso continuar assim, não for implantado a forma nova que a Petros ofereceu, melhor até do que a proposta alternativa que o Fórum tinha gerado ao longo de 2 anos, teremos uma consequência muito, mas muito grave, muito maior do que qualquer um possa imaginar. Só não imagina essa consequência ser grave quem está no melhor dos mundos. Quem pode estar no melhor dos mundos que não vai ter que pagar esse PED de 2015 e 2018? Os pré-70 e aqueles colegas que estão no plano Petros 2. E sabemos que os colegas pré-70 são grande maioria, são muito fortes politicamente falando no litoral paulista e têm dirigido aos colegas pós-70 mensagens assim absurdas, coações, eu diria até, e explicações equivocadas, porque, veja só, você pode ver todos os vídeos que tem nesse canal, você não vai encontrar um vídeo onde eu diga a você faça isso, porque é o melhor que você tem para fazer, e é isso que eu quero que você faça. Não, você tem que fazer aquilo que você acredita. Eu e muitas outras pessoas nos empenhamos diariamente em trazer a vocês notícias sobre esse tema. Se devemos ou não devemos assinar esse termo de compromisso. Se os sindicatos devem ou não assinar e se vamos ganhar ou vamos perder com a assinatura. Uma coisa é preciso ser dita. A rigor, o que a maioria, ou quase todos, entendem a respeito desse assunto é que nós não deveríamos pagar absolutamente nada em relação a este déficit conforme ele está sendo cobrado. Que os 33 bilhões aproximadamente, eu vou arredondar para fazer uma conta, para vocês entenderem melhor, 2/3, ou seja, 22 bilhões, são de débitos da Petrobras para com o plano Petros 1. E 11 bilhões seria repartido meio a meio entre Petrobras e
os assistidos pela Petros, ou seja, 5,5 bilhões, 5 bilhões e meio. Dito isso, a discussão, o adiamento da assinatura desse termo está levando, não seria exagero dizer, a loucura muita gente. Muita gente está extremamente preocupado, estressado e desesperado com a possibilidade de ter que pagar mais 1/3 do que ele já paga hoje. Inventaram uma história ridícula de que quem paga menos vai pagar mais e quem paga mais vai pagar menos, que não é absolutamente verdadeira. Pagar 15%, digamos, sobre o que você recebe da Petros, é óbvio que quem paga mais vai pagar muito mais. E quem paga menos vai pagar muito menos. Só que a atual forma de pagamento é uma tabela progressiva, baseada na tabela do pagamento de imposto de renda. E na tabela do imposto de renda, ela é progressiva e cumulativa, ela vai retirando dinheiro pouco a pouco. Não foi isso que a Petros fez. A Petros fez uma coisa totalmente diferente e nos ferrou literalmente, e estamos pagando um absurdo, né, que é impossível continuar a pagar com esse formato. A nova forma, a nova proposta de pagamento, a NPP, que a Petros apresenta, ela faz justiça, porque apesar de cobrar uma alíquota única, ela cobra muito mais de quem ganha mais e muito menos de quem ganha menos. E a coisa está séria, porque venderam aos nossos colegas, que não estão tão esclarecidos quanto vocês que estão me ouvindo, que não é verdade, que quem paga menos vai pagar mais e quem paga mais vai pagar menos. Não tem como isso ser verdade. Se você aplica a alíquota de 15% ou 14% sobre o que você recebe da Petros como aposentadoria, é óbvio que quem ganha mais vai pagar mais e quem ganha menos vai pagar muito menos. O que eles estão se referindo é na atual cobrança. A atual cobrança é um despropósito. Ela cobra até 10 mil reais das pessoas que ganham maiores salários e cobra 70, 80, 50 reais de quem ganha muito, muito, muito pouco. Esse muito, muito pouco, digamos, seja em torno de 5, 6 mil reais. Não é justo para ninguém. Então, a tabela progressiva, ela faz justiça na hora de você ganhar e aplicando para pagar o imposto de renda. Mas na hora que você está pagando um benefício e você tem um débito com esta fundação, não é uma conta financeira que se faz, é uma conta atuarial. E deve-se ter muito cuidado para se fazer essa conta, porque se quem paga muito e contribui com muito deixar de pagar, não tiver condição para pagar, os que ganham pouco não vão ganhar nada, porque o plano vai entrar em colapso e não haverá como você atender, você contribuir para que os grandes salários contribuíram para que os pequenos salários continuem ganhando. É simples, aqui mesmo no canal tem umas 10 apresentações só com transparências. Pega uma delas, qualquer uma delas, tem várias apresentações onde são demonstrados os cálculos de como é o pagamento que você faz com a tabela progressiva e como é o pagamento quando você aplica um percentual único para todas as categorias. E como isso acontece quando se passam 5, 10 anos de pagamento e se os maiores salários não pagarem, não haverá fundo para pagar os pequenos salários. E isso não é balela, acontece exatamente isso, onde os planos da Ultrafértil e da antiga Petrofértil, das empresas que compunham esse grupo de empresas da Petrobras, antes de serem vendidas, estão exatamente de pires na mão por causa disso. Ninguém está fazendo proselitismo, ninguém está tentando enganar
ou dizer, olha, vote assim porque eu vou me dar bem e você vai se dar mal, ou vice-versa. Não, estamos todos no mesmo barco. É preciso que as lideranças antigas e super, hiper válidas, que conhecem muito bem as questões da Petros aí no litoral paulista, tenham a consciência de que estão fazendo um mal imenso à maioria dos petroleiros que ganham qualquer valor. Não estão fazendo mal apenas àqueles colegas que ganham muito ou àqueles colegas que ganham poucos. Se nós não assinarmos esse bendito termo de ajuste, termo de compromisso, aliás, teremos problemas sérios para contornar essa questão. Então, como fazer? Como chegar a uma solução viável que possa atender a todos? Existe uma confusão danada, existe uma confusão imensa, uma troca de mensagens, digamos assim, muito forte, e mensagem de pessoas que têm conhecimento profundo do que é a Petros e de como andam as coisas na Petros. É claro que quando você olha nos grupos onde se discute esse tema, tem uma série de pessoas, tem muitas pessoas que realmente conhecem, e tem muita pessoa que dá palpite infeliz. Mas existem algumas pessoas que estão na estrada há muito tempo, é o caso do Abdo Gavinho, que tem um site respeitadíssimo, independentemente das opiniões que ele exprime, algumas a favor e outra contra, o SOS Discrepantes, e existem também outras pessoas aí, particularmente no litoral paulista, como Sérgio Salgado, que já foi inclusive conselheiro da Petros e conhece muito bem e sabe muito bem o que pode acontecer se nós não abrirmos os olhos e fizermos as coisas certas. E eu cheguei agora a mencionar esses dois senhores por conta da importância que ambos têm no contexto da Petros e das opiniões. Eles são formadores de opiniões e, com certeza, já formaram muitas opiniões que hoje algumas são a favor e outras contra a assinatura desse termo de compromisso. Temos informações de pessoas que participaram tanto na primeira votação como na primeira e na segunda apresentação do Bruno Dias aí em São Paulo. Eu vi toda a segunda apresentação do Bruno Dias pelo YouTube e fiquei pasmo com as perguntas que o Sérgio Salgado fez ao Bruno Dias, perguntas inúteis. O Sérgio Salgado, que eu tenho um respeito enorme pelo conhecimento que ele tem da Petros, nem precisava ter feito as perguntas que fez. Vejam o vídeo da apresentação do Bruno Dias e vocês verão o que eu estou dizendo. É claro que ele tinha perguntas muito mais importantes para fazer sobre os pré-70. E ele decidiu fazer perguntas genéricas, se reportar a fatos do passado que não agregaram absolutamente nada ao problema que estamos vivendo. E muita gente no litoral paulista segue a linha de raciocínio do Sérgio Salgado. Agora, o Sérgio Salgado, por mais que ele queira ou não queira, ele está tranquilo, porque o Sérgio Salgado é pré-70. O Sérgio Salgado não terá, a partir de março, nenhum problema, e não tem nenhum problema hoje, porque ele não paga, não paga Petros, não paga déficit da Petros. Você, prezado colega pós-70, você paga. Então, as opiniões que o Sérgio Salgado emite sempre tem que obedecer uma lógica. Qual é a lógica que ele está defendendo? Os pré-70, os pós-70, os Plano Petro 2 ou a Petros? Tem que ter uma lógica, tem que ter um embasamento para ser defendido. Se você está defendendo o pré-70, ok, seja lá qual for a sua defesa, está valendo. Agora, se você está defendendo os pós-70, que somos nós, qual é a lógica que você está usando? Continuar a pagar esse pé de assassino
e em março vir um novo PED e pagar um PED suicida, onde mais de 40%, quase 50% do seu salário será retido pela Petros. Isso sem contar o imposto de renda. Nós sabemos que o imposto de renda come aproximadamente 1/3 do nosso salário. Então, nós vamos receber o quê? Papel no final do mês. Ao invés de recebermos dinheiro em nossas contas, receberemos papel. E eu estou indignado e gostaria de passar essa indignação para vocês, porque é uma coisa muito séria. É tão séria que hoje, ou ontem, não sei, o Abdo Gavinho mandou um correio, uma mensagem enorme, que eu vou compartilhar com vocês, para vocês terem noção da seriedade e da gravidade que é esse problema. Não é um problema igual para todo mundo, ele é um problema diferenciado. Para os pré-70 já está resolvido. Para os pós-70 do Plano Petros 1 não tem absolutamente nada resolvido, muito pelo contrário, estamos no limbo. E para os do Plano Petros 2, nenhum problema. Então vamos lá, eu gostaria que você prestasse muita atenção à leitura desse e-mail. Eu não preciso pedir licença ao Sérgio Salgado e muito menos ao Abdo Gavinho, com o máximo respeito, até porque o que eu vou ler referenda a ambos, eu vou ler porque é de conhecimento público. Está publicado em todos os sites, em todos os lugares, em todos os grupos, e eu estou em sei lá, uns 20 grupos. Então vamos lá. Diz assim, é uma mensagem que eu recebi, já vinda de um outro colega, não sei a origem, diz assim: apelo dos colegas petroleiros pós-70 do litoral paulista para comparecerem em massa na sede da subsede do Sindipetro Litoral Paulista, dia 22 de janeiro, e votarem a favor da assinatura do termo de compromisso com a Petros. Os colegas pré-70 e os colegas Plano Petro 2 não precisam e não devem votar. Essa proposta de solução é para o plano de aposentadoria dos pós-70 do Plano Petros 1. A diretoria do Sindipetro Litoral Paulista deve assegurar que somente os pós-70 votem e não permitir que colegas que não sejam pós-70 e do Plano Petros 1 votem. O que está em discussão é algo que não tem a ver com os planos de aposentadoria desses dois outros grupos. Portanto, não precisam e não devem votar. Segue a mensagem. Meus caros, tive uma troca de e-mails com Sérgio Salgado que culminou com estes dois que coloco a seguir, sendo o primeiro do Sérgio e a seguir a minha resposta. Aqui aparece o nome do nosso colega, que enviou, aliás, o colega que recebeu. Bom dia, Bartomeu. Você também desconhece como funciona a luta sindical. Qualquer proposta que envolve o futuro de uma categoria tem que ser amplamente discutida pelos trabalhadores em suas bases. Nada pode ser feito de cima para baixo, mas de baixo para cima. Plenamente de acordo. Infelizmente, a FUP tentou mudar isso e conseguiu na grande parte dos nossos sindipetros, principalmente naqueles que lhe apoiam. A maioria dos dirigentes atuais solapou a luta dos trabalhadores e prefere manter conchaves entre quatro paredes, ou seja, inverteu o debate. A questão do PED, assim que se tornou conhecimento do tamanho do seu valor, deveria ter ido para debate pleno dentro de cada sindipetro e dos seus dirigentes. Deveriam levar esse debate para encontros formais na cúpula. Desses encontros de cúpula, a questão volta para a base e vai de novo para cima, até finalmente ter-se uma proposta com a qual a categoria como um todo assume compromisso para bancar, inclusive greve, mobilização nas sedes de empresa, da Petros, em Brasília, etc. O que está acontecendo no Sindipetro do Litoral Paulista é exatamente debater a questão do PED.
Quem tem que encaminhar o debate e a decisão da Assembleia, que é soberana, são seus dirigentes. Para isso, eles assumiram o compromisso. Os atuais dirigentes começaram a discussão de forma errada. O coordenador do Litoral Paulista, que coordena também o Fórum Ampliado do Grupo de Trabalho, é PP2. Pouco entende sobre o PPSP. E quando trouxe a questão para debate, tomou conta da discussão sem dar espaço para que a questão tivesse amplo esclarecimento do pessoal da base. Assista os áudios cujo link postei e veja qual foi a minha influência na discussão. Falei uns 10 minutos contra quase 8 horas do discurso do Bruno, do Marcos e do Adaedson. Encaminhei proposta pela votação dos pré-70 à parte na Assembleia do dia 3/12 de 2019. E o pessoal preferiu não aceitar e ainda pedi que nos eximíssemos de votar. De que forma, se também sofremos pancada, ainda que nada pagando agora? Quando o AOR encerra em 23/10/2018, como faremos? Veja lá a confirmação do Bruno. Aproveito para anexar um parecer do Vergara sobre a questão do termo de acordo e outras avanças, dado em favor da FENASP que o consultou. Isso ocorreu em 4/11 e só ontem me chegou em mãos. Ele aconselha a FENASP e as entidades a ela ligadas a não assinarem o termo colagem final abaixo. Não se deve esquecer que algo grave em tudo isso há. Há vários conselheiros e ex-conselheiros, além de ex-dirigentes, incluindo 3 conselheiros e ex-conselheiros, que negociam esse acordo, que estão envolvidas em denúncias agora pelo Ministério Público Federal. Por que a pressa e a pressão para que um acordo de tal interesse da Petrobras, da Petros, da Previc e do próprio Ministério da Economia seja aceito pelos petroleiros? E eu, que sou responsável, assinado Sérgio Salgado. E segue a resposta do colega que recebeu essa mensagem de nome Bartomeu. Diz o colega Bartomeu: caro Sérgio, não vou debater política sindical com você, porque me falta sua longa experiência e sempre procuro andar por onde me sinto com algum conhecimento. Mesmo assim, sem discutir erros do passado, me parece difícil hoje motivar as bases, especialmente os ativos, que são os que a empresa teme para a luta do PED, quando enfrentam riscos muito maiores para tratar. Quanto ao parecer de Vergara, me parece perfeito, como se poderia esperar dele, e não poderia ser diferente. Mas é um parecer jurídico, que deve ser considerado no bojo de uma discussão estratégica muito mais ampla. O parecer aponta para os riscos de assinar, mas nada diz sobre os riscos dos participantes não assinar. Por isso, não cabe a um assessor jurídico. É assim que fazem todas as organizações, pois, caso contrário, não precisaríamos da estrutura de sindicatos ou associações, bastante uma consultoria jurídica. E quais são os riscos de não assinar? Ter que pagar 50% dos benefícios em vez dos 15% conforme a proposta. Não vou me estender mais sobre a tragédia que isso significa. Cabe a nós e demais lideranças colocarem em um prato os riscos apontados pelo advogado e os riscos decorrentes da negociação acima citados, e fazer então uma análise custo-benefício para decidir o caminho a seguir. Minha desconformidade com a proposta de rejeição é que leva em conta só as ressalvas do advogado e ignora solenemente as consequências funestas que vai provocar para a vida de inúmeras famílias. Mas, ainda, quando se mostra que as ameaças apontadas pelo parecer do advogado teriam maior gravidade se estendidas para toda e qualquer entidade. O que não aconteceu. As associações que têm expertise no assunto estão livres para litigar, em caso de necessidade. Toda escolha na vida envolve riscos. O que se deve fazer é examinar todos os riscos de cada alternativa e aí então decidir.
Quanto ao seu comentário sobre os negociadores, me parece pouco importante, porque os instrumentos são públicos, não estão fazendo acordos secretos. Por fim, quanto à pressa, não entendi sua dúvida. Em março, meu caro, começam a cobrar o PED 2. Se o acordo não for fechado, a Petros cumprirá a sua ameaça. Eu diria, cumprirá o que prometeu. Não acha que isso indica urgência nas decisões? Para muitos, pós-70, será o Armagedon. Abraços, C. Bartolomeu. Então, essa troca de e-mails referenda muito a preocupação de todos com o que é legal, é lícito, o que é ilegal, é ilícito, o que é imoral. Então, como vemos nas respostas, na troca de mensagem entre o Sérgio Salgado e o Bartolomeu, discute-se claramente o seguinte: olha, os advogados recomendam que as associações não assinem. Por outro lado, não faz menção nenhuma sobre o que vai acontecer se não assinar. O que vai acontecer se não assinarmos é que iremos pagar 50% do que ganhamos, né, sem contar o imposto de renda que se paga, e quando chegar no final do mês não teremos o que recebeu. Após essa troca de mensagem, uma mensagem essa troca de mensagem entre o Bartolomeu e o Sérgio Salgado, por algum motivo, o Ábido Gavinho resolveu se expressar com um colega de nome Michel. E é importante que você ouça com bastante atenção essa mensagem. Diz o Ábido: prezado Michel, caso realmente esta postagem seja do Gavinho, por gentileza transmita a ele meus calorosos aplausos pela lucidez e entendimento ao que os cabeças brancas defendem ao longo destes anos, a luta pelo todo e não por políticas, ideologias sindicais ou ideologias políticas. Somos petroleiros, inteligentes, do contrário não teriam passado nos diversos concursos a qual fomos submetidos para formarmos o quadro da maior empresa do país. Sabemos, vemos e lutamos contra todas as arbitrariedades cometidas pela Petrobras e Petros. Sabemos que o PED da forma como foi implantado é injusto e ilegal na sua forma. Sabemos que não demos razão ao déficit como um todo, pois por falta de gestão daqueles indicados pela patrocinadora, leia-se Petrobras, hoje somos todos penalizados estruturalmente pelos erros cometidos no passado. E corretamente por termos deixado correr e incorretamente a nossa revelia, algo que deveríamos ter fiscalizado e acompanhando. Delegamos aos nossos conselheiros todo o encargo e, mesmo assim, diante de inúmeras denúncias que sempre fizeram, não fizemos nada. Parabenizamos mais uma vez ao Ábido Gavinho neste episódio por sua lucidez. Isso foi retransmitido de um outro grupo e acabou que eu não li a mensagem do Ábido Gavinho, o que eu irei fazer no próximo vídeo, visto que este se tornou extremamente grande e eu não quero que vocês gastem muito tempo. É importante que vocês tenham conhecimento de toda essa história, porque o que vai ser resolvido no dia 22 é de extrema importância, extrema gravidade. Então, eu te convido a você assistir a todo esse vídeo, do início ao final, e assistir ao próximo vídeo, e compartilhar com todos os seus amigos, para que todos saibam o que está acontecendo e a importância de votar a favor da assinatura do termo de compromisso pelo Sindicato Litoral Paulista. Não é porque é bom para mim ou é bom para A, B, C ou D. É a única forma que nós temos de não pagar 50%, de pagar apenas 15% e continuar a nossa briga na justiça. Te vejo no próximo vídeo. Espera um pouco que eu já vou providenciar o arquivo correto e vou ler para você. Até já!